hoje nós vamos falar sobre a construção de personas através do mapa de empatia. Então, hoje a gente vai falar sobre construir personas através da construção do mapa de empatia. E aí, inicialmente, a gente precisa entender o que é o mapa de empatia, né? Como é que ele funciona, para que ele serve. Bom, a persona é aquele personagem fictício que a gente faz para representar o nosso cliente ideal. E a nossa persona, ela tem idade, ela tem um background, então a gente sabe informações como aonde ela mora, qual que é o salário, mais ou menos, a renda que ela recebe, se a nossa persona ela é homem ou mulher, se é casado, se é solteiro, se tem filhos, quais são os hobbies que ela gosta de fazer, quais são as dificuldades que ela sente. Isso são informações que são muito valiosas para que a gente consiga acertar, né, toda a nossa comunicação e todas as nossas estratégias de marketing para fazer com que o nosso número de conversões ele aumente. Por quê? Porque a gente precisa saber exatamente com quem a gente está falando. Então, de que forma que a gente consegue avançar com relação ao entendimento dessa nossa persona? É entender através do mapa de empatia, o que é que ela sente, o que é que ela fala, o que é que ela ouve, porque dessa forma a gente vai conseguir transformar esse personagem fictício, que é a nossa persona, em uma pessoa que tem sentimentos, que tem medos, que tem vontades, e dessa maneira a gente consegue traçar um perfil psicológico da nossa persona. Se a gente tem todas essas informações, tanto os dados da nossa persona quanto os dados do mapa de empatia, a gente vai conseguir ter uma visão global de quem é aquele nosso cliente ideal e de que forma que a gente vai conseguir se comunicar com ele da melhor maneira possível. Então, hoje eu vou explicar o que é o mapa de empatia e como a gente constrói esse mapa. Aqui vocês estão vendo um canvas, que é o canvas do mapa de empatia. E nele existem algumas coisas que a gente precisa preencher. Da mesma maneira que a gente faz aquela pesquisa quantitativa e, sobretudo, qualitativa para entender quem é a nossa persona e construir a nossa persona, a gente vai fazer a mesma coisa para construir o nosso mapa de empatia. Na parte de cima, onde tem o topo da cabeça, né, do que seria o nosso mapa de empatia, a gente tem as perguntas: o que é que a nossa persona pensa e sente? Ou seja, aqui nesse espaço a gente vai tentar capturar o que realmente conta, né, para essa nossa persona. Quais são as suas principais preocupações? Quais são as suas principais aspirações? Então, o que é que ele pensa com relação àquela dor que ela tem? Né? A nossa persona ela tem uma dor e o nosso produto ou serviço vai ser a solução para essa dor da nossa persona. Então, quando a nossa persona pensa e sente a respeito dessa dor, né, o que é que se passa na cabeça dela? Aí, no outro quadrante, na pergunta o que a persona vê, a gente tem que tentar entender qual que é o ambiente em que a nossa persona ela está inserida. Então, a gente tenta entender em que ambiente que ela compartilha com os amigos, o que é que ela vê ao redor dela, o que é que o mercado oferece para ela em termos de solução para essa dor que ela sente, mas que o seu produto ou serviço vai resolver da melhor forma. No outro quadrante, a gente tem a pergunta o que a persona fala e o que ela faz. Então, aqui a gente vai tentar capturar quais são as atitudes que essa persona tem em público, como que ela aparenta, qual é o comportamento que ela tem diante de outras pessoas. Então, aqui é interessante a gente trazer algumas falas, né? Algumas aspas de coisas que durante a nossa pesquisa para a construção da persona, essa pessoa ela disse. Né? E outras coisas é com relação ao que ela faz. Então, durante essa pesquisa que a gente vai fazer, as entrevistas para poder construir a nossa persona, ela vai terminar dando para a gente algumas pistas do que ela faz para tentar resolver a dor que ela tem.
Dessa maneira, a gente consegue não só construir nosso perfil de cliente ideal, como também a gente consegue pensar em melhorias para o nosso produto ou serviço. No quarto quadrante, a gente tem a pergunta: o que a persona escuta? E aqui é interessante que a gente tente capturar dentro daquilo que a nossa persona, os nossos entrevistados, né, que vão servir como modelo para a construção da nossa persona, tá falando, né? Então, o que essa pessoa ela geralmente está escutando dos amigos, o que é que o chefe fala, né? O que é que influenciadores que ele segue, o que ela segue, estão falando sobre aquele assunto, né? Que é a origem da dor daquela persona. Aí embaixo a gente tem dores e ganhos. A dor é exatamente aquilo que o seu produto ou serviço se, se propõe a resolver. Então aqui, além de você colocar a dor da persona, você vai colocar quais são os medos, quais são as frustrações e quais são os obstáculos que essa persona tem para resolver essa dor. E na parte de ganhos, é justamente aquilo que a persona vai conseguir alcançar se ela conseguir resolver a dor. Então aqui você vai colocar quais são os desejos, quais são as necessidades que ela tem e é importante também que você coloque quais são as métricas de sucesso, né? Ou seja, quando a persona consegue atingir isso daqui, X, significa que ela teve sucesso na resolução do problema dela, na resolução da dor. E agora eu vou mostrar um exemplo de um canvas de mapa de empatia construído, para vocês entenderem como é que ele fica depois que a gente faz todo esse processo de entrevista e de pesquisa. Então, um exemplo de mapa de empatia é para uma escola digital. Então, aqui nesse mapa, para essa escola digital, ela é uma empresa que é focada em cursos de especialização à distância. A persona dessa escola digital se chama Juliana, ela nasceu em Salvador e ela tem 36 anos. Ela é mãe e tem uma filha de 3 anos. Ela também tem graduação completa em administração e ela mora sozinha. Então, essa daqui é a persona da escola digital. Aí aqui embaixo a gente tem também outras informações com relação a Juliana. Ela mora no bairro de classe média de Salvador, ela é filha única e ela vai frequentemente para a casa da mãe para contar com os apoios de cuidados, com apoio que a mãe pode oferecer para cuidar da filha dela. A Juliana, ela trabalha numa empresa do setor imobiliário de médio porte como analista e há pouco mais de 6 anos que ela recebeu uma promoção. Então, esse daqui é o contexto da vida da Juliana e a Juliana é a persona da escola digital. Como seria um mapa de empatia preenchido da escola digital? Aqui está o exemplo. Então, vocês veem que em cima a gente coloca o nome e a idade e depois a gente vai preenchendo com alguns post-its o que seria o pensar e o sentir da Juliana, o que ela ouve, o que ela vê, o que ela sente, quais são as dores e as necessidades. Então, por exemplo, o que é que ela pensa e sente? Ela acredita que boas instituições de ensino abrem portas. E ela sente que ela precisa estudar para melhorar o currículo. E o que é que ela vê? Né, ao redor dela, com os amigos, enfim, o que é que ela vê? Ela vê que os amigos dela são empreendedores. E ela vê outras mães como ela super bem-sucedidas. E o que é que ela ouve ao redor dela? Ela ouve que ela precisa pensar menos em trabalho e relaxar mais. Ela ouve que ela compra de marcas voltadas para mulheres bem-sucedidas, e aqui tem um exemplo de uma marca, né, que representa uma mulher bem-sucedida, né, uma mulher bem-sucedida usa esse tipo de roupa com esse tipo de marca, né, ela gosta de fazer nos seus dias off, né, como hobby. Ela gosta de assistir Masterchef, ela gosta de assistir canais de GNT e gosta de assistir Netflix, né? E o que é que ela faz? Né? Ela frequenta bons restaurantes, ela valoriza o conforto e o luxo, ela usa roupas que demonstram seriedade e poder. Então vocês lembram como que isso está ligado, por exemplo, ao que ela ouve?
Ela ouve que mulheres bem-sucedidas utilizam roupas da marca tal. E aí ela vai e tenta comprar roupas que se aproximem daquela marca tal, porque ela acredita que dessa forma ela vai construir uma imagem de si que é séria e que demonstra poder. E quais são as dores que a Juliana sente? Ela se sente desatualizada em relação ao mercado de trabalho, ela sente que é difícil ela conseguir conciliar o trabalho com a família. Lembra que a Juliana, ela é uma mãe solo, ela tem uma filha pequena e ela não tem uma pessoa que ela paga uma babá para cuidar da filha. Então ela precisa contar com a ajuda da mãe dela para poder cuidar dessa criança enquanto ela trabalha, né? E qual é a grande necessidade e o ganho que a Juliana vai ter se ela se matricular em algum dos cursos da escola digital? Lembrando que Juliana é a persona da escola digital, né? É a buyer persona, ou seja, é a pessoa do cliente ideal da escola digital. Então aqui a gente tem de informação que ela precisa de conhecimento para entender mais sobre gestão e sobre metodologias ágeis. Ela também tem a necessidade de aprender um pouco mais sobre marketing digital. Ela também tem a necessidade de melhorar o desempenho dela, porque ela quer chegar à diretoria da empresa. Você consegue entender agora que quando a gente constrói um mapa de empatia, ele serve para que a gente consiga trazer todo um background, todo um conhecimento acerca do estado psicológico, emocional, um pouco mais profundo, né, do que quando a gente faz só com a persona. Não é que o mapa de empatia é mais importante do que as técnicas que a gente usa para a construção da persona. São técnicas que se complementam. Então, quando você consegue construir um mapa de empatia para sua buyer persona, ou seja, para o seu cliente ideal, você vai conseguir ter uma visão global de como você vai melhorar o seu o seu approach, ou seja, de que forma você vai conseguir se aproximar melhor da sua persona, entendendo de fato o que ela precisa, para finalmente você conseguir apresentar e entregar a ela aquilo que ela precisa, a partir do seu produto ou do seu serviço. Por hoje é isso, gente.